Outros nomes. Vamos lá, por enquanto. Ih, dedurou o pai. Como é que você chama, mano? Como? Rolf? Como assim, velho? Teu nome é um latido. Rolf? Da onde que veio esse nome, mano? Alemão também? Essa plateia tá perigosa hoje. E o Rolf? Rolf. Tem uma irmã que chama Miau. Não é possível, cara. Os alemãos estão viajando. Você sabe que, mano, eu vou dizer uma coisa pra você. Eu acho que eu tô perdendo um pouco as esperanças com o Brasil, hein, mano. Esse dia eu vi a notícia que a Mara Maravilha vai se candidatar à presidência. Era o que tava faltando, né? Puta que pariu, né, mano? Da onde ela tirou essas ideias? Ela não ganhou nem da Xuxa, cara. Que moça maluca, né? Ela tem uma autoestima muito legal, né, mano? Porque, pô, 30 anos atrás ela fez TV. Ela deve ter pensado, pô, o que eu vou fazer? Será que eu abro um quiosque? Ia ser um bagulho ousado. Ela quer ser presidente, velho. Mas acho que ela viu os candidatos que a gente tem, olhou o Bolsonaro, os caras, falou, eu faço essa porra também. Porque no nosso país não é possível, né? O nosso presidente, toda semana, velho, eu canso de falar do cara, mas toda semana o cara dá motivo. Semana passada eu tava numa live com os caras do Nordeste, ele falou, esses caras aí do pau de arara, olha a merda, o cara tá com os caras do Sul, esse pessoal do Frei Caneca. Aí o filho dele, mano, vocês viram? Deu o negócio da cratera aqui no metrô em São Paulo, o filho dele... Falou, não, é porque tinha mulher na empresa. Como se uma mulher tivesse feito a baliza errado e fizesse o buraco. Olha a família, o que fala, velho. Eu fico pensando, porque tem família de cantor, né? A família Camargo, tem família de piloto de corrida, e tem a família do Bolsonaro, que é uma família de bosta, né, mano? Os caras são... Imagina você passar o Natal na família do Bolsonaro, mano. Quem é que vai pegar o peru? Quem vai pegar isso aí? Não pode ser mulher, senão vai bater o peru, vai cair. Se for o peru pequeno, é um peru japonês. O peru africano quebra a mesa. Aí alguém no jantar fala, pô, a tia Lourdes não vai poder vir, que ela morreu. E daí, eu não sou coveiro, foda-se. Puta que pariu, só tem maluco, mano. Você é louco, esse povo não dá, viu? Agora, ó, queria falar uma coisa do fundo do meu coração. Eu fico muito emocionado porque vocês vieram aqui hoje. A gente está com a capacidade reduzida, mas vocês lotaram, o que para mim significa que eu estou indo bem no meu trabalho, cara. Mas quem está estourado mesmo é o Whindersson. Estouraram a cara dele, mano. Puta, que ele foi inventar, mano? O cara começou a lutar boxe esses dias, pô, pegou o popó, cara. Você tá louco, Whindersson? Pega um cara que tem a ver com você, né? O Vitão. Mas o popó é muito alto nível, né, cara? O cara é o rei do boxe, velho. É que nem você falar, pô, quero perder a virgindade. Pô, que da hora, vai lá, mano. Onde você vai? Não, Gisele Bündchen. Não dá. A mulher solta o cabelo pra você. Minha mulher não vai gostar dessa piada. O popó, velho, não dá. Eu assisti a luta, eu achei o Whindersson corajoso e queixo duro, viu, mano? Mas o popó bateu fraco. Mas bateu, viu, mano? Apanhou o Whindersson, hein, mano? Eu olhei cada burdoada, mano. Vocês viram essa luta? O cara apanhou mais que criança nos anos 90. Lembra dos anos 90? Eu fui criado nessa época, mano. Era proibido a mãe não bater em você. Minha mãe, tudo ela me batia. Tudo, foda-se. Bom dia, pá, foda-se. Sabe por quê? Ah, minha mão tá coçando. Eu nunca esqueço o dia que eu mais apanhei na vida, cara. Eu não tava nem preparado, eu tava vendo TV, um programa errado assim. Minha mãe me deu uma cadeirada, velho. Na nuca, assim. Pá, pá, para de ver, Mara, seu merda. Eu comecei a chorar, cara. Falei, você vai ver, um dia ela vai ser presidente da República. Eu tinha razão. E o Monark, hein, mano?
Puta que pariu, hein, velho. Falou tanta merda, né, mano, que o Bolsonaro falou, pega leve, rapaz, que isso? Que cara louco, velho. Eu, de verdade, eu sou judeu, né, mano? Então, eu tenho que dar o peso certo para as coisas. É muito pesado você chamar alguém de nazista, tá ligado? Eu acho que ele não é nazista, ele é burro. Ele falou merda, né, mano? Mas eu espero que ele estude e melhore aí, porque, pô, a resposta que ele deu não foi muito coerente, né, mano? Falou, não, pessoal, não é que eu bebi. E eu já vi bêbado que o cara muda de sexo, que o cara bate o carro, mas nunca vi um cara que toma uma tequila assim. Nunca vi um bêbado nazista, cara. Do nada, né, mano? O cara vira um nazi do caralho. Ai, mano, você é louco. Mas vou dizer um bagulho pra vocês, mano. Hoje rolou um jogo de futebol aí. Que mancada, sabe? Eu vou dizer, mano, todo mundo esperando que eu ia zoar, mas eu vou falar um bagulho aqui. Jogou bem pra caralho e mereceu o Chelsea, viu? Parabéns ao time inglês. Os caras nem jogaram tudo que tinha que jogar, né? Mas também porque na Inglaterra não deve ter essa zoeira, né? Dos caras cantar o Chelsea não tem mundial. Nem tem pagode lá, né? Mas é foda, cara. Eu acho mancada essa zoeira, porque é uma zoeira muito distante, né, cara? Não é uma zoeira qualquer. Tipo, ó, vocês não vão ganhar um paulista. É um mundial. Não é fácil, cara. Não é qualquer time que ganha o mundial. Porra, foi só o São Paulo 3 vezes, Flamengo, o Grêmio, o Inter, o Santos, o Olímpia do Paraguai, o Boca Juniors, o River, mais uns 580 times, mas não é qualquer um que... Agora os caras zoam, mas eu acho que o Palmeiras está evoluindo, porque, pô, ano passado os caras foram até lá, chegaram na semifinal, perderam. Esse ano, evolução, chegou na final. Ano que vem, pá, perde nos pênaltis. O importante é a piada continuar para sempre. Eu me sinto mal, de verdade. Porque, cara, como São Paulino, eu cansei. Sabe o que eu percebi? Tem muito São Paulino aqui, né? Eu acho que a gente se fudeu demais, cara. Zoando os outros times, vocês não acham? Porque a gente ganhou, aí uma época a gente falou, vamos parar de ganhar, vamos dar uma zoada nos caras. Aí começamos a zoar o Corinthians, não tem Libertadores, chupa Libertadores. Os caras ganhando Paulista, Brasileiro. Aí demorou um tempinho, o Corinthians ganhou a Libertadores, gente. O Corinthians não tem Mundial, o Corinthians ganhou. Aí, vamos no Palmeiras. Palmeiras não tem porra nenhuma, Palmeiras ganhou. Aí agora, Palmeiras não tem Mundial. A gente tá passando 30 anos e a gente não ganhando porra nenhuma, velho. O São Paulino também, a gente, de verdade, a gente não tem muita moral, vai, pra zoar o Palmeiras, velho. Apesar de ter ganhado 3 mundiais, a gente tá há muito tempo na merda, velho. Pô, é que nem você vê um cara na Avenida Paulista vendo o celular assim no aplicativo, falando, puta merda, perdi 100 mil reais em Bitcoin. E um mendigo fala, se fudeu, caralho. Esse é nós. Bem-vindos aqui, mano, ao meu show, e que bom que vocês estão aí. Apesar do feriado, né, mano, a gente se sente meio sozinho no feriado em São Paulo. Vocês não têm saudade do trânsito, mano? A impressão que eu tenho é que se um cara vier me assaltar, ele vai, mano, passa a grana. A hora que ele estiver indo embora, eu falo, mano, espera, vamos sair. Tô me sentindo só aqui. Aqui no Brasil a gente teve uma parada. Pô, parece que teve Brasil e Argentina, né, mano, esses dias. Mas isso aí foi que nem o Mundial do Palmeiras. Dizem que teve, mas ninguém viu. Porque também o jogo passou na TV Cultura, velho. Quem narrou esse jogo foi o pessoal da Peppa. Começa a chover no estádio. E da chuva formaram-se poças de lama. O Neymar adora pular em poças de lama. O Messi também adora pular em poças de lama. Todo mundo adora pular em poças de lama. Meu amigo americano deve estar pensando, what the fuck? E aí, mano, aqui o que aconteceu? Na coisa da política, o Eduardo Cunha,
Ele conseguiu receber um mandato de prisão dentro da cadeia. Ele é tão criminoso que ele estava na cadeia. Os caras falaram, você está preso. Ele falou, eu sei. Os caras falaram, não, você está preso de novo. Ele falou, não faz diferença, velho. Porra, velho. Ainda bem que não foi aqueles tatuadores do menino da bike que pegaram o Eduardo Cunha, né? Senão ele ia virar o MC Guimê. Sou vacilão, ladrão, estelionatário, safado, corrupto, filha da puta. E a mulher dele parece aquele bichinho do Madagascar, né? Ela tá sempre assustada, né, aquela mulher. Cheirou um pó, parece a mulher do Aécio, aquela... Eu me remexo muito. Não parece o bichinho do Madagascar? Ela tá solta. Inclusive, ela tá no show, obrigado. Agora, falando sério, esse negócio da tatuagem foi uma parada que, pô, chocou a sociedade, né? Porque, porra, o moleque roubou uma bike e ainda ganhou uma tatuagem de graça. Se fuder, tinha que enfiar a porrada. Não, sacanagem, mas achei maldade, né, velho? O molequinho rouba uma bicicleta, só, pô, crime babaca, né? Roubou uma bicicleta, quem nunca roubou uma bicicleta? O cara roubou a bicicleta, pô, e meteram uma tatuagem permanente no cara, escrito, eu sou vacilão e ladrão. Puta absurdo, velho. É só uma bicicleta, né? Faz um bagulho rápido, né? Tipo, bota a camisa do Corinthians, fala, ô, vai dar um rolê aí. Você vai ter que andar com a blusa do Romero. Já perdi o público do Palmeiras e do Corinthians. E a gente está no primeiro minuto de show. É nóis. Vou perder o meu time também aqui. Porque tá tudo zoado, né, mano? Aí, falando em vacilão, né, velho? Tem esse cara, eu acho fantástico, né? Que eu acho que é o cara que vai derrubar o Michel Temer. É o tal do Rodrigo Rocha Loures. Que é o maior cabaço do planeta, né, velho? Esse cara é muito figura, velho. Porque se eu tivesse uma mala de 500 mil reais na minha mão, a primeira coisa que eu pensaria é, porra, eu vou tentar agir como se eu não tivesse uma mala de 500 mil reais. Desculpa, inclusive eu tenho esse cenário para usar, agora que eu vi. Imagina, você tá com uma mala de 500 mil reais aqui, eu tô com ela, eu vou fingir que eu tenho, sei lá, bosta na mala. Eu vou andar tipo assim. Ninguém sabe o que eu tô levando aqui. Agora esse cara, mano, o cara parece um vilão mexicano, né, mano? Andando com a mala. Que merda, né, velho? Pô, parece um ator da Record, vai se fuder. Tá vacilão, né, mano? E todo mundo pega ele, velho. Cada hora sai um vídeo nele, o cara tá na lanchonete e o cara com o celular aqui na cara dele. Mas e aí, você pediu propina? Ele, pedi. Mas vem cá, por que esse celular tá na minha cara aqui? Você tá me filmando? O cara, não, tô fazendo snap. Tem nada a ver com você. Eu juro, teve um vídeo que o cara tava sentado no restaurante com ele com uma câmera profissional, assim. Falou, mano, o que você tá com a câmera profissional aqui? Ele falou, não, vou mandar consertar só. E o Rocha Loures, não, mas tem um diretor atrás de você. Ele falou, não, vou filmar, é meu primo, relaxa. Mas por que tem um cara me maquiando aqui? Só pra você ficar mais bonito. Ele é muito prego, né, velho? E o que é o poder, né, velho? O que é o poder? O tal do Michel Temer, mano, o cara recebeu 82 perguntas da Polícia Federal e não respondeu. Que poder é esse? Eu tenho umas perguntas, eu sou da polícia, foda-se, eu sou o presidente. Se eu recebo uma de matemática, eu me desespero. Só de trauma da escola, mano. O cara recebeu 82 perguntas e não respondeu. Foi que nem o Lula, mano. Recebeu 82 e não respondeu, só que no caso do Lula foi do Enem.
tudo zoado, né, mano, no nosso país. Parece que pegaram o Michel Temer no avião da JBS e ele falou que não sabia. Como você não sabe que avião que está entrando, caralho? Parece que eu, quando pego o voo da Gol, você não sabe se vai chegar aquela merda. Mas ele não desconfiou que, em vez de barrinha de cereal, serviram rodízio de carne no voo. Ele não desconfiou que as turbinas eram feitas de linguiça. E que as aeromoças eram peludas, que nem o Tony Ramos. Ele não desconfiou de nada disso. Aliás, uma coisa, eu peguei uma birra da Friboi, mas não foi por causa da corrupção, não tem nada a ver com isso. Eu não como Friboi desde que o Tony Ramos apareceu no comercial, velho. Porque eu acho falta de higiene. O Tony Ramos tá dentro do frigorífico, velho. Fala sério, mano. É que nem você comprar uma carne que é vendida no salão de cabeleireiro. Não dá. Você compra a carne do Jassa, do Jacques Janine. Você compra a picanha, faz a barba dela. Não dá, mano, pelo amor de Deus. O Temer, velho, tá tudo ferrado. Aí teve o Tribunal Superior Eleitoral, que foi uma puta palhaçada, né? Coitado desse ministro, Herman Benjamin. Eu me identifiquei muito com ele, velho, porque parece eu com a minha esposa. O cara ficou 4 dias falando pra nada. Ah, mas não sei... Foda-se, mano. Mas eu tenho a razão, eu tenho provas, não interessa. Você tá aqui pra respeitar, mano. Parece eu com a minha mulher, mano. E uns puta cara, né, mano? O cara que o Michel Temer colocou, o outro bandido. Aí, porra, o Gilmar Mendes, né, mano? O Gilmar Mendes é foda, né? O cara solta o Ike Batista, solta, porra, o Zé Dirceu. Ele é que nem o Activia, só solta bosta. Terrível. Esse cara é péssimo. Bom, eu fiz ontem um texto sobre o Lula. E aí... tô todo fudido aqui. A situação política do nosso país tá que nem a minha cara, mano. Desgraçada, tá tudo zoado. Na verdade, não foi nada disso. Eu acertei uma pranchada na minha própria cara, porque eu tô gordo demais pra surfar. E a idade chegou, mano. Que inferno, né? Eu vou falar, eu tô acompanhando um pouco as coisas que estão acontecendo no nosso país, aí politicamente. Hoje eu vi essa delação de 2 pessoas que eu nem conhecia, que é o João Santana. Eu juro que eu procurei no Google Joel Santana, achando que era aquele treinador analfabeto de inglês. Imagina o Joel Santana com o Lula, um puta diálogo impossível. Mas era outro cara, né, mano? É o tal do João Santana e a Mônica Moura, que é uma mina até que gostosa. Pra esse cara que é o demônio. E, mano, eu fiquei vendo a delação. Esses caras, eles, pra quem não sabe, eram 2 marqueteiros, né, do PT. Ou seja, são 2 pessoas que trabalharam durante mais de 10 anos pra fazer a imagem do Lula e da Dilma ficar foda. Em um dia, eles destruíram tudo. Caralho, o que esses caras são? Tipo, ex-mulher? Né? Os caras são o cara do marketing do Boa Esporte Clube, que acabou com o time, contratou o Bruno e fudeu a história do time. O que esses caras fizeram, né, mano? Basicamente, eles falaram que o Lula e a Dilma receberam propina, eram chefe de quadrilha, o caramba e tudo mais, né? Eles falaram isso. E falaram que eles se comunicavam através de apelidos. Isso eu achei muito louco. Falaram que o apelido do Lula era Pavarotti. E a tal da Mônica Moura falou, não, era Pavarotti por causa da aparência. Eu falei, porra, lógico, né, mano? Vai ser pela voz. O Pavarotti tinha uma puta voz, né? Ele cantava Ave Maria. Puta voz, mano. Eu não vou mais cantar, juro. Imagina o Lula cantando Ave Maria. Aquela voz de merda, mano. Parece que ele engoliu a Nair Belo. Porra, o apelido da Dilma era tia. Tia-avó, né, mano?
Tia Guevara. Que tia, caralho? Não tem que ser tia, tio. Mulher toda errada, né, mano? Mas tinha muita gente envolvida no negócio, né? Pra vocês terem ideia, tinha um blogueiro que era um cara que, mano, era o cara da internet. O cara falava mal da Dilma, zoava, e do nada o cara começou a falar bem. O tal do Dilma bolada, porque o cara ganhou 20 mil reais. Quanto? 200 mil. Gente, a Dilma é uma mulher de bem. Porra, uma avó, velho. Não entendo essa perseguição. Pô, 200 pau é grana pra caralho. Ele tá certo e pau no cu de todo mundo. Sacanagem. Mas, mano, é uma situação embaçada, né, cara, desse país. Teve uma hora do depoimento que eu fiquei meio assim, que a tal da Mônica Moura, ela falou que a Dilma, que ela pagava, né, pra Dilma, um cabeleireiro, que era o Celso Camura, que ela pagava 40 pau por mês pro cara. Eu falava, mano, não funcionou. Que durante a época que ela era presidente, ela usava esse cabeleireiro. Eu falava, caralho, aonde, mano? O cara deixava ela que nem a rainha da Alice, né, mano? Eu falava, tá errado esse cabeleireiro, mano. Pra mim, a Dilma nem tomava banho pra ir fazer. Ela acordava, jogava café na cara e ia falar. O que, aliás, eu acredito que seja um dos motivos pra essa galera roubar tanto, velho. Porque eles são muito feios. Todos eles são prejudicados. De verdade, você vê a Dilma, ela é zoada. Eu não queria ficar falando só de aparência, mas, mano, é zoada essa galera. Vacari, porra. O cara parece um, sei lá, um Gugot. Parece um troll. Esses caras são muito esquisitos, mas vê o Lula, um puta maneta do cara. Mano, a galera é estranha, velho. Porra, o Cerveró, velho. Mano, imagina o Cerveró participando de um programa de TV, falando da Petrobras e a maquiadora chegando na sala desavisada. Ela entrando e falando, bom, vamos lá, senhor Cerveró, o senhor tá preparado, o senhor entra em 5 minutos. Meu Deus! Senhor, seu olho caiu. O senhor aceita um colírio? O senhor aceita um colírio ou uma arma? Caralho, parece o japonês do Walking Dead, mano. Essa galera precisa roubar mesmo pra comer alguém, viu? Tá certo. Eu comecei a ver esse depoimento, aí eu vi o Moro falando, ô, senhor Lula, em primeiro lugar, eu queria dizer que eu não tenho nada contra o senhor. Falei, caralho, já começou a mentira. Não, porque beleza, se tivesse alguma coisa contra mesmo, já tava preso o Lula, né, mano? Tava morto. O Moro odeia o Lula, velho. Mas ele é calmo, mesmo assim. Né? Ele é muito calmo, né? Você viu aquele advogado do Lula, é o Satanás, né, também. Mano, ele parecia aquele advogado do Demolidor. Isso é só pra quem vê no Netflix essa série. Ninguém entendeu essa piada. Mas é igual o advogado do Demolidor, mano. O do mal, tá ligado? Quem? Você tá ligado? Obrigado, galera que gosta da Marvel. Mano, é o Satanás esse advogado, velho. Deu uma catarrada agora pra dentro. E eu fiquei... Mas, ó, eu vou te falar. Beleza, o Moro é um herói brasileiro, não sei o quê, mas ele foi mal, velho. Ele foi cruel com o Lula, velho. Filha da puta. Eu fiquei puto com o Moro, velho. Teve uma hora que ele falou, ô, senhor Lula, é o seguinte, eu tenho aqui um documento, o senhor gostaria de ler? Isso não se faz, velho. Você viu, o Lula pegou o documento assim. Toma aqui, porra. Devolveu em 1 segundo. Aí o Moro, o senhor reparou que tinha uma rasura? Não, mas tinha cheiro de lick paper. Inclusive ele não sabe falar lick paper, né, mano? Você viu o Lula falando PowerPoint?
Eu tava vendo a apresentação no Põe Põe. Eu falei, caralho. Põe Põe. Eu fiquei, mano... Será que ele tava assistindo a Peppa? Tô pensando, mano, o que tem a ver uma coisa com a outra? Cara... Quem mais? Outros lugares do Brasil? Levanta a mão. Você aí atrás, da onde, moça? Ah, Floripa, da hora. É um povo muito bonito lá. Eu fui pra lá, eu bati o carro olhando pra um mendigo, juro. Falei, que tesão esse maluco. Da hora, Brasil. Tem alguém de fora do Brasil aqui hoje? Someone from another world? Gringos? Você? Não. Eu não sou gringa, mas eu moro em Charleston. Você mora onde? Chelsea. Mas eu perguntei gringo mesmo. Ela só quis falar que ela mora fora, né? Não, eu só tô aqui nessa merda por enquanto. Semana que vem eu vou estar na Carolina do Sul. Mentira, mano. Carolina do Sul que você conhece é a mina de Floripa aí atrás. Ah, você não vem com essa. Não? Você chama Carolina, não é? Sim, tá vendo, mano? Carolina do Sul. Prazer aí. Como é que chama a sua cidade mesmo? Chama Charleston. Chelsea. É o quê? É como se fosse Chaveston. Se escreve Chaveston. Tá bom. Eu não entendi muito bem. Mas acho que não tem problema. Mais tarde a gente conversa. Vocês de todo o Brasil, muito obrigado. Podem apagar as luzes aí, mano, porque hoje o bagulho vai ser louco. Primeira coisa, eu gosto de começar falando umas coisas que aconteceram essa semana no Brasil. Eu tava fora, né, mano? Eu tava fora do país, tava em Itaquera. E aí acabei vendo tudo, mano, em cima da hora pra ver o que aconteceu. E eu fiquei assustado. Em uma semana acontece cada coisa, né, mano? O Brasil é um país bizarro. Cara, o que aconteceu lá? O Paulo Guedes estava discursando. E aí tem um cara que eu não conhecia, chama Zeca Dirceu. Que é o filho do Zé Dirceu. Eu já pensei, tá errado. Como é que esse velho se reproduz? E o filho do Zé Dirceu é um cara muito esquisito, porque ele parece um He-Man depois da churrascaria. É um gordinho com cabelo Chanel, assim. E, mano, ele chamou o Paulo Guedes de tchutchuca. Não foi numa balada, foi tipo no Congresso. Eu não sei o que é mais estranho nessa informação. Se é ou o cara ter xingado ele, ou ele achar que o Paulo Guedes é uma tchutchuca. Tem que ter muita carência, velho. Parece eu casado, né, mano? Se eu saio na rua à noite, eu vejo o Paulo Guedes, eu falo, ô, tchutchuca, vem cá. Tô meio carente aqui. E, mano, ele ficou nervoso, velho. Você viu? Ele saiu de si. Ah, tudo bem, não sei o que, não sei o que. Ele falou, não, porque você, Paulo Guedes, você é complicado, entendeu? Você com os idosos, você é um tigrão. Agora com os ricos e banqueiros, você é uma tchutchuca. E o Paulo Guedes, tchutchuca não! Tchutchuca é sua mãe, sua avó! Tchutchuca é sua bisavó, tataravó. Ficou nervoso. Caralho, parece que ele descobriu o apelido de infância do Paulo Guedes. Imagina o Paulo Guedes, criança, né? Tô estudando macroeconomia. E aí vem o cara, bicha, pode me chamar do que você quiser. Cusão, eu não ligo. Tchutchuca, tchutchuca não! Tchutchuca é sua mãe. Mano, que loucura, velho. Tchutchuca, não parece uma pegadinha do Moção? Que Moção, olha, eu vou ligar pra ele, tem um apelido. Tem um apelido que ele fica muito bravo. Chamar de tchutchuca. Alô, quem fala? Paulo Guedes? E aí, tchutchuca, vai tomar no cu! Mano, que coisa infantil. E eu não sei o que é mais bizarro nessa situação, né? Porque eu fiquei espantado com as referências desse Zeca Dirceu. Porque os políticos do nosso país, eles roubam, a maioria. Mas fala bonito, pelo menos. Né? Os caras falam, não, segundo Aristóteles, Schopenhauer, esse maluco não. Foda-se, segundo a gaiola das popozudas. Como diria a Dória, na 4x4, a gente zoa. Whisky energético, quanta mulher boa.
A Glaze Hoffman é terrorista, ela é especialista, olha o que ela faz em Curitiba com as amigas. O cara manda umas puta referência bosta, velho. O que mais aconteceu? Essa semana, Bolsonaro foi para Israel. Bolsonaro chegou e falaram Shalom. Ele, prazer, Shalom, Bolsonaro. Legal conhecer. Bolsonaro, esse aqui é o Mar Morto. Que absurdo! Quem matou os peixes? Não pode acontecer isso daí. Bolsonaro, esse é o Mar Vermelho. Ladrão, safado! Comunistas! Esse sim tinha que ser o Mar Morto. Bolsonaro, aqui o judeu, quando nasce, o rabino pega uma faca e corta o pênis dele. Falou, no Brasil, o Adélio Bispo corta o meu intestino. Mas eu já tô mais velho. Mano do céu, aí levaram o Bolsonaro no Muro das Lamentações. Ele falou, lamento ter participado do programa da Luciana. Senhor Gimenez não foi legal. Falaram, não, você tem que fazer um pedido aqui, Bolsonaro. Ele falou, eu quero que Deus olhe pro Brasil, porque eu mesmo não vou ver. Mano, que coisa bizarra. E aí parece que o Gabriel Medina e o Neymar mandaram um WhatsApp pro Bolsonaro. Eu falei, olha, mano, que coisa, né? Imagina o papo desses caras. Não deve ter muito a ver, né, mano? Bolsonaro recebendo a chamada de vídeo do Medina e o Neymar, assim, aê, tamo na putaria, aê. E o Bolsonaro, que absurdo, isso não representa a família brasileira. Seus viadinhos, vão se fuder. Grande abraço pra vocês aí. Grandes craques do nosso Brasil. Estufa o peito. São brasileiros. E cara, mano, aí o filho do Bolsonaro fez merda. Por quê, né, mano? O que aconteceu? Que milagre, né, mano? O filho do Bolsonaro só resolveu mexer com o Hamas, que é um povo bem tranquilo. São os caras mais tranquilos pra você mexer. Mais tranquilo, os caras ficaram bravos, né? Porque o Bolsonaro foi para Israel e não foi para Palestina. Também que moral que tem o Hamas, né, velho? Puta que merda, tipo o Marcola ligar pra você e falar, ô mano, tô de olho, hein? Você não tá me agradando. Ainda bem, né? Tô do lado de Deus. O Hamas. E aí o filho do Bolsonaro, muito evoluído, falou, eu quero que vocês se explodam. Os caras do Hamas devem ter lido isso e falado, era isso que a gente ia fazer. Você tem razão. Mas, cara, gerou, porque é perigoso pra cacete. Os caras é perigoso, velho. Depois do Estado Islâmico, agora são os próximos, né? Terrorista, velho. Mano, o Bolsonaro ficou puto. De novo, não aguento mais essas crianças. Meninos burros. Olha, eu queria ser pai do Fábio Assunção. Gente do céu, velho, o Brasil é muito bizarro, né? E agora o Sérgio Moro entrou no Twitter. Porque os políticos agora estão entrando nas redes sociais. Inclusive o Sérgio Moro entrou no Twitter e o tal do Zeca Dirceu entrou no Tinder. E mandou pro Paulo Guedes, e aí, tchutchuca, vamos sair? Tá fazendo o que agora?